na Cake 2000 para fazer para vocês uma revista sobre o Natal. É um dos temas que eu mais gosto de abordar, porque as possibilidades são infinitas. Então eu vou fazer algumas preparações, tanto confeccionando essas preparações, quanto decorando essas preparações, para que vocês possam tornar suas vendas cada vez mais ricas e lucrar muito nessa data que é mais que especial. Para começar, eu vou trabalhar com uma receita de biscoito. É um gingerbread, um biscoito de gengibre e especiarias, muito utilizado nessa época, e a gente trabalha com uns ingredientes especiais e ao mesmo tempo super prática e fácil de se fazer. Numa panela, eu vou levar para o fogo mel, açúcar, os temperos, que nesse caso eu tenho o gengibre, o cravo em pó e a canela em pó, e água. Levo para o fogo até levantar a fervura. Vamos colocar na panela? Então aqui eu tenho o mel. O mel ele é responsável pela elasticidade da minha massa. Então ele vai fazer com que esse biscoito fique crocante, mas ao mesmo tempo macio, não fique tão quebradiço. Água. Os temperos, a canela, o cravo e o gengibre em pó. E o açúcar. No fogo, até levantar a fervura. Levantou a fervura, mexendo sempre, eu retiro do fogo e vou acrescentar a manteiga. Coloco a manteiga nos meus ingredientes ainda quentes, acabaram de sair do fogo, e eu vou mexer essa panela até com que essa manteiga esteja completamente derretida, dissolvida. Depois que dissolver completamente essa manteiga, eu vou deixar esfriar. Depois de frio é que a gente coloca os ingredientes secos e bate na batedeira até soltar da batedeira. Então aqui eu vou mexendo a minha manteiga até derreter por completo. Vou deixar esfriar um pouquinho e depois de frio é que a gente leva para a batedeira com os ingredientes secos. Para dar continuidade então no nosso biscoito, eu já tenho o primeiro passo frio, que eu levei para o fogo, o açúcar, o mel, os temperos todos. Depois coloquei a manteiga e deixei gelar. Agora que já está frio, eu vou colocar na batedeira. Precisa esperar esfriar para não cozinhar a farinha e os ingredientes secos. Então eu coloco aqui a minha mistura já fria. Todos os ingredientes secos, que são o bicarbonato, o sal e a farinha. E vou levar para bater até desgrudar da batedeira. Então, vou levar para a batedeira com a raquete, que é esse utensílio que a gente utiliza sempre para massas médias. Então, não é nem uma massa leve, tipo um pão de ló, nem uma massa pesada, um pão, alguma preparação assim. Então, uma massa média, coloco aqui, começo batendo devagar, só para não voar muita farinha, e depois aumento um pouquinho a velocidade e deixo batendo até ficar uniforme. Tudo batido, massa homogênea, mas é uma massa que quando a gente desliga a batedeira, ela ainda está molinha, ó. Então a gente não consegue cortar nesse ponto. Vou levar para a geladeira agora, num saquinho de congelamento ou num filme, e aí a gente vai deixar na geladeira, no mínimo, por 6 horas. Mas em casa, o ideal é que a gente faça de um dia para o outro, porque quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais crocante vai ficar o nosso biscoito depois. Então, venho aqui, saquinho, e vou colocar minha massa para descansar e esfriar. Aqui é quando vai começar a agir a elasticidade dessa massa. Então, o meu mel vai reagir e a minha massa vai ficar depois muito mais crocante. Faz toda a diferença no resultado final esse descanso da massa. Reparem como ela ainda é uma massa, ó, bem puxa, porque não descansou.
toda a massa já no pacotinho. Tiro o ar completamente e vou levar para a geladeira, no mínimo por 6 horas. A gente não consegue abrir ela nesse ponto, lembrando que ela tem que ter o descanso, tem que descansar um pouquinho para a gente conseguir dar continuidade no trabalho. E aí, gostou do vídeo? Clica no link da descrição, tem acesso a todo o nosso conteúdo digital e ainda recebe em sua casa 11 edições por ano, com passo a passo de receitas e toda a informação de que você precisa. www.cake2new.com.br